Oi pessoal, tudo bem? Pietra Mesquita por aqui no Caras Bem-Estar e hoje a pergunta para você é a seguinte: você sabia que respirar pela boca pode trazer vários problemas, principalmente faciais e dentários? Pois é, a gente conversou com o Dr. Mauro Macedo, que é especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares, e ele falou sobre esse assunto pra gente. Então só vem. Bom, doutor Mauro, obrigada por estar aqui, primeiramente. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto que a gente vai falar hoje e muitas pessoas não sabem, né, que respirar pela boca pode trazer um monte de complicação. Então, obrigada por estar aqui para tirar essas dúvidas pra gente. Obrigado, um prazer enorme estar mais uma vez aqui. Espero que a gente possa esclarecer e bater um papo bem comunicativo, leve e que leva muita informação de conteúdo e qualidade. Com certeza. Para começar, gente, vamos falar sobre saúde bucal, mas aí também falar um pouquinho sobre a respiração bucal. Sim, respiração bucal. Primeiro, doutor, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a respiração bucal, que eu acho que o nome já diz, e o que causa a respiração bucal. Bom, a respiração bucal é um hábito incorreto de uma das funções fisiológicas, né? Então a gente costuma dizer que a criança, quando nasce, ela nasce com instintos primitivos, que é a respiração e a sucção. Ninguém ensina a criança a succionar, ninguém ensina a respirar. Então são instintos primitivos. E cada qual tem os seus órgãos que devem desenvolver-se de acordo com as suas funções. Então o nariz, para respirar, por onde vai passar o aquecimento do ar, por onde vai ter toda a parte de desenvolvimento torácica, postural, e todo um desenvolvimento das vias aéreas do meu paciente, e a parte oral do meu paciente também, onde vai desenvolver o hábito da sucção, que vai promover o desenvolvimento dos maxilares, promovendo assim o amplo desenvolvimento das arcadas dentárias. Eu não estou falando ainda em dentes, a gente está falando ainda das bases ósseas, na harmonia do equilíbrio da face. Então, quando essa estrutura ela é alterada, quando eu tenho um desequilíbrio, ou seja, uma estrutura ela não consegue efetuar a sua função plena para o qual ela deve desempenhar, boca foi feita para comer. Exato. Falar, engolir. E não para respirar. E não para respirar. Então, a partir do momento que ocorre essa inversão de funções, alguém vai estar comprometido. Entendi. Principalmente nas fases iniciais, que são as fases de desenvolvimento. Principalmente nas crianças, onde isso, por muitas vezes, é passado despercebido e as pessoas acham que é normal, que tem tempo para corrigir isso, que o passar do tempo isso pode melhorar. E o maior erro que as pessoas podem cometer é retardar o diagnóstico para poder fazer o tratamento tardiamente, porque por muitas vezes esse tratamento pode se tornar irreversível, com danos irreversíveis à vida do paciente. Quanto mais cedo, bem melhor. Quanto mais cedo, então, o diagnóstico. E aí a gente tem 3 tipos de padrões respiratórios do paciente. Tem o paciente que faz a respiração nasal, exclusivamente nasal, e ele tem um tipo de desenvolvimento da face, e aqui eu vou expandir muito mais do que a gente falar em problemas intrabucais, a gente falar também do desenvolvimento da face. Sim. E até cognitivo, e até mental, até a capacidade de rendimento dessa criança escolar altera por conta de um padrão respiratório. E quando eu falo criança, isso se perpetua para a vida toda. Ou seja, não é só físico, né? Não, é só físico, é muito mais além. Então, o problema de uma respiração alterada, ele gera problemas de ordem sistêmica no paciente, que por muitas vezes ele não sabe que aquilo ali começa o pontapé inicial, ele trata consequências, mas não sabe que a pontapé inicial é por conta de uma respiração deficiente, de um problema, de uma alteração, de uma função que passou despercebida e que vai sendo postergado, até mesmo relegado, delegado, de que você não trata adequadamente aquilo. Então eu tenho a respiração nasal, eu tenho aquelas pessoas que fazem respiração mista, que é tanto pelo nariz quanto pela boca. Exatamente, se alternam, se dividem a respiração tanto pelo nariz pela boca. Essa sou eu, então vou ficar prestando atenção do que vai acontecer comigo. E tem o paciente que faz a respiração exclusivamente oral. Então, todos os 3 padrões de desenvolvimento respiratório, eles geram alterações de desenvolvimento na face e no sistema. Que alterações são essas? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos nós. Então, as principais alterações de um paciente que
que faz a respiração oral, ou até mesmo a mista, então são pacientes que eles têm características faciais peculiares. Por muitas vezes o paciente chega no meu consultório e pelo o primeiro contato dele, nos primeiros 10 segundos, eu já sei que ele é respirador oral, porque parece que ele tem o mesmo padrão, parece não, eles têm o mesmo padrão de desenvolvimento facial. Qual então, é o padrão? Eu costumo dizer, o problema está na cara. Então, os pacientes, quando entram no meu consultório, eu digo, você é respirador oral. Ele se assusta, os pais, por muitas vezes, ou até mesmo o paciente adulto, e diz, como é que o senhor sabe? Eu disse, literalmente está na cara. Porque como é que são as características desse paciente? São pacientes que têm olheiras, Tá. Olhos caídos, eles têm os narizes finos e afinados, por muitas vezes as pessoas dizem, o nariz fininho é bonito, muitas vezes o seu nariz fininho é decorrente de um problema, de uma alteração, porque o seu nariz não desenvolve, ele não altera, não funciona, atrofia. Então, ele tem os maxilares pouco desenvolvidos, os sulcos nasogenianos pronunciados. Então, as pessoas às vezes vão buscar tratamentos de rugas, sabe? Não sabe a causa. Exatamente, mas, poxa vida, o que determinou aquilo? O que fez com aquela aceleração daquele processo de envelhecimento da sua face? Então, causa todo um desequilíbrio aqui, não somente das estruturas internas, mas também eu estou falando aqui das intraorais. Lábios finos, ressecados, hipotônicos, a musculatura do lábio muito fraca. Então, aqueles pacientes que parece que não conseguem, parece que não tem força do lábio para mastigar nada. Vive com os lábios entreabertos. Aquele lábio curto assim. Ai, meu Deus. Estava aqui agora olhando para ele assim, ó. E você olha o paciente porque ele precisa, logicamente, de ficar com a boca, viver com a boca aberta, consequentemente, ele não tem o desenvolvimento da musculatura, da oclusão labial. Então, ele não tem esse trabalho de fechar a boca. Então, tanto para comer, ele come de boca aberta, ele respira de boca aberta, ele vive de boca aberta. Lábios são músculos. Músculos que não trabalham, eles atrofiam. Consequentemente, o paciente tem lábio curto e não consegue fechar. E aí o tratamento não é só também da parte da função. A gente vai entrar em tratamento também, que aí entra uma equipe multidisciplinar. Voltando entrando mais a fundo nesses tipos de problemas. Então, eu tenho os pacientes que têm, além dos lábios finos, ressecados e hipotônicos, eu tenho alterações intrabucais. Tá? Quais que são alterações intrabucais desse paciente? Palato, o céu da boca, atrésico, fechado. E aí isso pode gerar alterações de desenvolvimento da mastigação do meu paciente, posicionamento inadequado dos dentes, uma oclusão alterada. Palato profundo desses pacientes. E às vezes até os dentistas às vezes até se confundem achando que por conta de dedo, por conta de uma chupeta que tem aquele palato profundo do paciente. E muitas vezes é decorrente de uma alteração de um padrão de desenvolvimento dos maxilares gerados por essa hipofunção da respiração. Tá? Então, o seio maxilar, que é uma estrutura que fica no meio, no terço médio da face, que tem uma das funções de aquecimento da passagem do ar que é gerado pelo nariz. Se não passar pelo nariz, você tem uma atrofia do nariz, tem uma hipofunção dos seios maxilares. A cavidade bucal, ela precisa de ter mais expansão, mais espaço para acomodar não somente a língua, mas também para passar o ar. Então, aí, com a hipofunção dos seios maxilares, ele não trabalha. Então, você começa a ter o quê? O palato do meu paciente mais aprofundado. Então, esse paciente ele tem uma boca atrésica, ou arcada atrésica, o sorriso dele estreito, aquele sorriso que dá um sorriso, você vê muito corredor bucal, black space, que a gente chama, e o paciente às vezes quer mexer no sorriso, eu quero trabalhar meu sorriso, eu quero botar lente de contato, faceta, coroa. Ele investe bilhões, seja lá o que ele for, ele vai no melhor profissional do mundo, mas não vai ter sorriso bonito, porque a estrutura da boca desse paciente está alterada. Então precisa trabalhar toda a parte estrutural. Vive com amidalite, esse paciente, a garganta ressecada, gripes frequentes, porque a boca não foi feita para passagem de ar. Uma das funções do nariz é filtrar os micro-organismos que existem no ar, como geral, né? Então, quando você pega esses micro-organismos, eles não são filtrados, eles têm um contato direto com o organismo do paciente via oral, esses pacientes são mais susceptíveis a problemas de saúde, são mais pacientes que têm a imunidade mais baixa, que gripam com muito mais facilidade, que têm problemas de alérgicos com muito mais facilidade, são pacientes mais debilitados, pacientes que têm capacidade física. E
e até mesmo psicomotora mais reduzida. Então, associando a isso, hoje a gente já tem trabalhos mostrando também que o desenvolvimento dessas pessoas frente a trabalhos escolares, desenvolvimentos escolares, do seu trabalho, a capacidade de concentração, a qualidade do sono dos pacientes é alterada. Então, muitas vezes, pacientes respiradores bucais, tem muitos trabalhos já mostrando que são pacientes que têm apneia do sono. Tá? Então, eu só tenho apneia do sono, eu vou tratar isso com o ronco, vou botar um aparelho XYZ, vou usar o CPAP, aquele aparelhinho da respiração bucal, mas você trata a consequência e você não vê a causa principal. Não vai no fator principal. Não vai no fator principal. Então, paciente respirar pela boca tem que tratar, gente. Então, é uma coisa que ele compromete a qualidade de vida das pessoas que, por muitas vezes, você não está prestando atenção nos seus sintomas e associando aquilo com uma coisa simples. E o problema começa pela boca. Outra coisa também interessante aqui. Hoje está muito na moda as pessoas praticarem exercícios físicos, né? As pessoas gostam cada vez mais, está na rotina, ou incentivado por orientação médica, ou até mesmo das pessoas verem a necessidade física, estética, funcional das atividades físicas. E os pacientes que têm respiradores mistas ou bucais, eles são extremamente comprometidos a sua capacidade de exercer suas atividades físicas. Atletas de alto rendimento não são respiradores orais. Então, inclusive, já fazem tem que tratar antes. Se você, eu quero ser um atleta de competição, eu levo jeito para o esporte. Se você leva jeito, eu quero ser, eu vou me dedicar a esse tipo. Não combina com respiração. Você não vai ter a mesma capacidade, o mesmo rendimento. A mesma desempenho do seu esporte para você se tornar um atleta de ponta, se você quiser. Existe até uma história que eu não sei se é verdade ou não, mas isso chega para a gente como profissional de odontologia, que o nosso Ronaldo, o fenômeno, ele era um respirador oral. E ele tem as características de um paciente respirador oral, que é o lábio fino, lábios entreabertos, a voz anasalada, ele tem os lábios um pouco em classe 2, que a gente chama, ele tem características de respirador bucal atenuadas e que dizem que ele teve que tratar porque ele tinha baixo rendimento dentro do campo, ele era um cara habilidoso, era um profissional habilidoso, mas que, essa é a história que gera, que ele tinha um baixo rendimento e que só se tornou-se um profissional para despontar após resolver os seus problemas respiratórios. Então isso vem corroborar justamente os achados científicos que a gente encontra na literatura, associando tudo isso. Postura. Também é algo que dá uma modificada. Totalmente alterado. Você já viu aquelas bizarro, pessoas, né? que ficam assim, curvadas, se senta, a cabeça anteriorizada. A boca aberta sempre. Parece que está caindo, né? A pessoa entra assim nos ambientes, né? Então sempre os ombros flertidos. Por mais que ele faça musculação, que ele queira fazer um desenvolvimento do tórax, ele nunca vai ter os peitos, nos casos dos homens, os desenvolvidos. As mulheres sempre aquela postura de tronco, sabe, arrecadado, curvo, sabe, a cabeça anteriorizada. Então parece que está meio que se equilibrando para não cair. Mas isso por quê, Mauro? Que as pessoas têm esse padrão de postura específico para um paciente respirador bucal? Não é coluna, né? Não tem nada a ver com coluna, mas isso pode gerar. Porque logicamente que a partir do momento que você sai do seu eixo, do seu ponto de equilíbrio, o seu corpo foi feito para ficar meio que ereto. Então alguma coisa você vai estar compensando com isso. A sua musculatura vai ter que ser trabalhada compensatória para isso. Se você não tiver um preparo, uma estrutura, somando com outros pontos de alterações que você pode ter de desenvolvimento até mesmo da sua coluna, então isso aí pode potencializar um problema e você ter realmente um problema de coluna que está sendo potencializado, exacerbado pelos problemas respiratórios do seu paciente. Então esse paciente, quando chega meio curvo, por que ele tem essa postura? Porque é mais fácil para ele respirar. É verdade, ele não consegue respirar. Quanto mais ereto o paciente, mais dificultoso é. E mais cansativo, mais né? cansativo, você faz esforço. Eu digo por mim, eu tenho todo um problema de respiração, eu já fico melhor. Exatamente. Mas assim, já não... Vamos associar aqui, vamos imaginar uma pessoa que tá sendo vítima de afogamento. Qual é a orientação da vítima de afogamento? Você pega a paciente, quando você deita ela no chão, você levanta a cabeça dela
para melhorar o quê? A passagem do ar. Sendo que essas pessoas que são respiradoras orais, eles não vão andar com a cabeça assim que melhora a passagem do ar. O que ele faz? Ele flexe a cabeça para frente, joga o ombro para frente, e ele começa a ter um desenvolvimento, uma alteração de todo o padrão da musculatura e um padrão do crescimento, do desenvolvimento das vértebras dele. E aí ele tem todo, mesmo que ele queira. Então, quanto mais tarde você abordar esse tipo de tratamento, quanto mais tarde o diagnóstico, mais difícil fica para tratar qualquer tipo de patologia. Então, a ordem é o diagnóstico precoce, a intervenção oportuna e o tratamento o mais rápido possível. E é bom a gente falar sobre tratamento agora, porque como é que funciona isso? A pessoa descobre que tem problema de respiração. Quem ela procura primeiro? É um dentista? É um otorrino? É um fono? E como é que funciona todo um tratamento? Porque também tem a questão do próprio dente, né? Do dente ficar torto. Existe um aparelho para isso específico ou também não? Existe. Agora, uma coisa a gente precisa prestar atenção, né? Então, a gente nem falou aqui da alteração da voz, tá? Verdade, também a pessoa que também, né, podem ter alterações mais significativas ou menos significativas, mais fanho ou menos fanho, de acordo com o seu padrão anasalado, do seu padrão respiratório. Mas agora vamos para as características introrais, afinal de contas eu sou dentista, né? Fala com propriedade. Muito embora que, assim, eu gosto, me interesso por todas, não adianta você estudar um problema e você se fechar dentro de uma caixa. O corpo humano, ele se interliga. Não existe uma patologia que ela tem especificamente, ela só vai acometer uma determinada estrutura de um corpo humano. Então, o corpo, ele é uma unidade só, onde a gente precisa estar interligado, entender como funciona todo esse sistema para que a gente possa tratar melhor a parte específica ao qual a gente está preparado. Mas dentro da boca, como é que se trata esse paciente? Primeira ordem é tratar o quanto antes. Mas a quem tratar? Quem é o primeiro pessoa para mexer nisso? Pô, se o problema é respiração, a primeira pessoa, o pontapé inicial se chama otorrino. Tá certo? Então, normalmente a gente trata o quê? A postura, musculação, cabeça, seja lá o que for, é consequência. Então, não adianta você chegar e tratar a estética dental, com aparelhos, com facetas, com lentes, seja lá o que for, se você não prestar atenção que tudo aquilo você não tiver frente a um profissional adequado, preparado, para entender que ele está tratando consequências. Tá certo? E hoje, dentro da odontologia, existem duas especialidades que são preparadas para isso. Uma que se chama ortopedia funcional dos maxilares, que é quem trata esse desenvolvimento dos maxilares com mais propriedade. E a ortodontia também tem um pouco de um domínio dessa parte, um pouco menos do que a ortopedia, mas que também aborda muito esse tratamento. Então, a gente tem o quê? Alterações intrabucais que precisam ser mexidas, mas também não adianta nada você corrigir e manter a causa, porque senão tira o aparelho das pessoas, faz a correção, e daqui a 3, 4, 5 anos, meus dentes voltaram, meus maxilares voltaram a atresia, meus problemas estão voltando, porque eu não usei aparelho de contenção. As pessoas gostam muito de depositar a culpa em alguém, tá bom? Por que meus dentes voltaram a entortar? Porque eu não usei os aparelhos de contenção, porque eu não fiz adequadamente. E isso, para alguns profissionais, isso pode até se tornar confortável. Um profissional que não atentou para o diagnóstico do seu paciente. E para o paciente também, ele meio que se sente culpado, mas ele faltou a orientação dele de que ele está tratando um problema que é sistêmico e não localizado. Às vezes ele nem sabe, né? Ele nem sabe, então ele precisa ser orientado. Um bom profissional da odontologia, um bom profissional que entende da ortopedia, do desenvolvimento dos maxilares desse paciente, ele deve funcionar como um personal training. O que é um personal training bom? É aquele cara que só vê a sua parte do seu treino específico? Não, ele adequa o seu tipo de alimentação do dia, se você comeu bem, se você comeu mal. Ele pede para você tomar uma boa ingesta d'água, interfere na sua qualidade do seu sono, interfere no ritmo do seu desempenho, do seu cansaço, do seu estado emocional. Então, tudo isso tem que estar ligado. O odontologista, no caso, o dentista, o profissional, que a gente vai tratar os problemas bucais, eu preciso entender que eu estou tratando a consequência, que eu preciso do otorrino, tratando junto comigo, que por muitas vezes eu vou precisar do fisioterapeuta, da fonoaudióloga, tratando junto, porque eu tenho as minhas alterações,
O problema da respiração que gerou alterações intrabucais, alterações de estruturas, de forma, desenvolvimento dos dentes, desenvolvimento dos maxilares, desenvolvimento da língua, são músculos adaptados a uma nova posição e postura durante a deglutição, a fonação, a respiração. Então precisa ensinar o paciente também como é que aquela língua vai trabalhar agora que ele já pode respirar. Então também não basta você também só ir para o otorrino e tratar, porque por muitas vezes você resolve o problema da respiração. Quais são os problemas que podem levar à respiração oral? Opa, a gente não falou sobre isso. Exato. Quais são os problemas? Então a gente pode ter tonsilas hipertróficas, desvios de septo, amígdalas hipertrofiadas, a gente pode ter adenoides do meu paciente. Ah, mas eu vou esperar porque ele está muito novinho. Gente, você esperou, você começa a desenvolver processos adaptativos. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E se o caso for cirúrgico, opere. Mas muitas vezes é reversível ou nem tem sempre. muitas vezes que não dá? Porque o que pode acontecer? Durante a fase de desenvolvimento, ainda que você faça a cirurgia, que você opere, pode o paciente continuar a desenvolver e ele voltar a ter o problema. Entendi. Então, que ele opere de novo. Agora, o que eu não posso é ter um paciente que vai ter repercussões gravíssimas para o resto da vida dele, que ele, por muitas vezes ele não vai nem saber o que é, entendeu? Então, esse tipo de abordagem, ele precisa ser muito trabalhado, a gente precisa chegar essa informação ao público para que as pessoas estejam muito seguras do que estão fazendo. Porque quando a gente trata um pouco, principalmente quando a gente fala de criança, de filho, quando fala, meu filho vai ter que fazer uma cirurgia, ai meu Deus, será que no tempo não melhora? Ele está muito novinho, vai desenvolver, vai crescer ainda. Medinho, né? Gente, o problema começa, o tratamento começa quando começa o problema. Sim. Entendeu? Então, retardar o problema é aumentar, esperar a gripe virar tuberculose para tratar. Isso não tem. Então, é preferível tratar uma gripe onde eu ter um tratamento muito mais simples do que eu retardar e ter repercussões aí que talvez seja muito mais complicado, muito mais oneroso, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista para o paciente ter que visitar vários profissionais. Então, voltando, o otorrino vai fazer a parte dele, que é voltar a fazer o nariz funcionar. Tá? Que às vezes o nariz está obstruído, o paciente tem problemas de rinite, tem problemas de respiratórios, tem problemas... Tudo isso decorrente de que ele não consegue, também não adianta. Fecha a boca dele, bota o esparadrapo, grampeia, costura, morre. Entendeu? Porque não consegue respirar não de consegue. jeito nenhum, exato. Agora não, olha, o otorrino faz a parte dele, eu diagnostiquei a parte correta. O paciente vai lá, tratamento medicamentoso, cirúrgico, seja lá o qual for. O que eu quero? O nariz tem que funcionar. Doutor, eu preciso o nariz funcionando. A partir daí, eu vou resolver o resto. Aí eu vou tratar as consequências. Aí é no ortodontista. Aí é ortodontista ou ortopedista funcional dos maxilares, que é outra especialidade que pouca gente sabe, que trata, por muitas vezes, muito melhor do que os ortodontistas. Entendi. Tá certo? Não estou aqui falando mal de ortodontista, mas entende um pouco mais dessa parte de desenvolvimento. Mais especialista nisso. Mais especialista nesse tipo de problema. Bom, mas aí eu vou tratar toda a parte estrutural, tá? Do desenvolvimento das arcadas, da oclusão, dos maxilares, mas existe o vício no meu paciente. Aí onde entra? O meu paciente, vamos imaginar que você tem 30 anos de idade. Você respira pela boca desde os 7 anos, desde os 5 anos de idade. Então não adianta eu agora chegar e fazer uma cirurgia, fazer um tratamento, botar seu nariz passando ar, ajeitar os seus dentes e você vai continuar respirando pela boca. Porque você está condicionalmente habituado a respirar pela boca. Então chegou nessa idade, se já está tendo isso há muito tempo, é muito difícil? É muito difícil porque você precisa de uma abordagem mais, não só essa idade, mas, poxa, estou falando aqui uma idade mais avançada, mas por muito menos. Mas o que eu quero dizer é que por muitas vezes você vai precisar de abordagens de outros tipos de profissionais, que é o fisioterapeuta. Entendi. Uma coisa mais incisiva. O fonoaudiólogo, por quê? Porque você não tem mais, você tem condições de respirar pelo nariz, você organizou a parte estrutural do meu paciente, porém, ele tem ainda o vício de respirar pela boca. Entendi. Entendeu? Então eu gosto muito de associar. Imagina você tem uma pedra no seu sapato. Você vai e começa a andar, aquela pedrinha está te machucando, você começa a fazer uma forma de andar adaptativa para você não mais sentir mais confortável para você. Sim. Imagina todo dia você sair com aquela pedra.
Daqui a 6 meses, se eu tirar a pedra do teu sapato, provavelmente você vai continuar mancando. Por quê? Porque você está acostumado a ficar daquele jeito. Então, eu preciso ser orientado. E daí, hoje existe a necessidade no tratamento que a gente chama multidisciplinar, onde a gente vai se ajudar e vai trabalhar isso tudo para dar mais qualidade de vida para o meu paciente, mais longevidade com resultados mais satisfatórios, com resultados que realmente vão ter estruturas mais sólidas para que não aconteçam recidivas, eficácia. Não dependam de contenções ortodônticas, seja lá o que for. A parte dentária, a ortodontia, melhora bastante, a ortopedia funcional melhora bastante o problema respiratório do meu paciente. Então, se a gente conseguir unir os aparelhos ortopédicos que a gente trabalha nos pacientes, a diferença entre ortopedia e ortodontia é que um trabalha a estrutura, as funções, a musculatura, e o outro trabalha mais a parte de dentes. Tá. Então, por isso que a gente precisa entender um pouquinho para saber o que a gente vai tratar do meu paciente, para qual recorrer. Porque o problema, às vezes, começa da parte estrutural. Então, o palato atrésico, a língua mal posicionada, o trabalho errado das funções orais. Então, por muitas vezes, quando a gente começa a fazer esse tipo de abordagem ortopédica intrabucal do meu paciente, a gente contempla uma melhora respiratória do meu paciente. Mas se isso não for trabalhado concomitantemente com os outros profissionais, a gente não vai lograr sucesso. Porque o paciente vai continuar com vício e vai continuar tendo as obstruções devidas. Então, a palavra de ordem é tratar precocemente o paciente, abordagem precoce e tratamento multidisciplinar. E aí a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor, independente da idade, tá bom? E assim que surgir o problema, tem que tratar a gente. Né? Não tem por que adiar. Não espere, só porque é criança, tem medo, pelo amor de Deus. Quando tiver 30 anos, aí você vai ver que você fez uma coisa errada, entendeu? Tem o lance também da mandíbula avantajada. Isso também é causa da respiração ou não? Porque muitas vezes tem aquela mandíbula que a mordida é irregular, né? Exato. Tem a ver também ou não? Então, esse tipo tem a ver o desenvolvimento da maxilomandibular do paciente, mas não tanto por excesso de crescimento mandibular. Tá. Muito pelo contrário. Então, o padrão de crescimento de um paciente respirador oral é um padrão que ele tem uma deficiência mandibular. Porque imagina, uma das funções que fazem com que toda criança ela nasce com a mandíbula deficiente. Então, por isso que ela tem aquela carinha de joelho que as pessoas não gostam de ouvir, né? É porque não tem, realmente, o terço médio da face dela é reduzida e o terço inferior dela tem uma mandíbula que é totalmente protegida pela maxila, que é escondida. E aí vai desenvolvendo ao longo do As funções respiratórias, mastigação, as funções orais desse paciente precisam fazer com que aconteça o desenvolvimento, tanto do terço médio quanto inferior da face. Alterou essas funções, eu começo a ter alterações de desenvolvimento. Tá. Consequentemente, o que eu tenho é hipodesenvolvimento mandibular por muitas vezes. Então, qual é a característica facial intrabucal desse paciente? O que a gente chama uma distoclusão, uma classe 2, uma deficiência de crescimento mandibular. Os pacientes, por muitas vezes, são dentuços. Né? Mas não é porque o dente superior está para frente, é porque o dente inferior está muito para baixo. Entendi. E a face longa. Tá? Então, aquele nariz fino, a face do paciente bem alongada. O queixinho mais para dentro. Exatamente, o queixinho mais para dentro. Mas por que a face é longa, alongada desse paciente? Porque ele fica com a boca aberta. Então, ele está sempre trabalhando o quê? O vetor de crescimento dele muito mais vertical do que horizontal. Então, esses pacientes têm um estímulo de desenvolvimento, todo um estímulo, uma alteração da face decorrente do problema dele. E cá para nós, eu demorar tanto para escolher para ter um filho, esperar 9 meses na barriga da mãe e o filho não nascer parecido comigo, poxa vida, eu quero que o meu filho não nasça parecido com todo mundo, com todos os respiradores. Ele tem que ser parecido comigo, não é verdade? Obviamente, tá E onde ele chegar, todo mundo dizer, ó, esse é filho de Mauro, eu sei, ó, tá a mesma cara. Mesmo. E não dizer, olha, ele é filho do respirador bucal, ele é respirador bucal. Não, ele é meu filho, ele tem a minha cara. Perfeito. Tá vendo, gente? Aí, ó, mais um motivo para você levar o seu filho quanto antes pra ver se respira pela boca ou não. A questão de estalar o queixo também é? Então, Essa é uma dúvida pessoal. Agora que eu dou uma estalada, eu fico, será? Será que não é? E tem muita gente que tem esse problema também, tem o tal do bruxismo, enfim. Então, o estalada do queixo, na verdade, é uma estalada da articulação temporomandibular, que é a articulação, quem faz esse tipo de estalido, normalmente
pode estar ou não, tá bom? Então não é uma coisa direta relacionada com a alteração de paciente respirador oral. É uma possibilidade. É uma possibilidade, mas assim, se a gente parar para raciocinar e ver que o relacionamento, o que é a articulação? A articulação, ela articula uma maxila e uma mandíbula. Se essa maxila e mandíbula estiverem mal posicionadas, você pode ter uma possibilidade de ter a sua articulação alterada. Então, se a sua porta não fecha bem, você pode, no futuro, começar a ter um problema na dobradiça da sua porta. Entendeu? Isso depende muito da potencialidade, mas não necessariamente você vai ter. Porque quando a gente pode até falar isso uma outra conversa, os problemas das articulações temporomandibulares, os estalidos, os cliques, os desgastes, eles são muito mais profundos, muito mais multidisciplinares, muito mais fatoriais do que um paciente respirador oral. Então a gente não tem muito link disso associado na literatura, mas, por outro lado, todos os problemas que alteram o posicionamento e relação de maxilares, consequentemente vão alterar, podem desenvolver também alterações ou potencializar alterações intraarticulares, alterações da articulação temporomandibular. Então a gente marca uma próxima data, já fica aí, tá, Paulo? Pra gente marcar para falar sobre isso, que é uma dúvida pessoal minha, inclusive eu acho que tem muita gente também que quer saber sobre isso, porque realmente acho que muita gente sofre disso, de um estalinho aqui, de ficar... Pra cá. Mês que vem. Então, mês que vem que a gente marca. Já tá? Pronto. Tá vendo, né? Doutor Mauro, eu quero te agradecer de verdade por ter tirado essas dúvidas, por ter abordado esse assunto que muita gente não sabe, né? Porque muitas pessoas, às vezes, falam, tem um problema aqui, tem um problema ali, vai procurar em outros lugares e não sabe que o problema central é esse. E, às vezes, vai para o ortodontista e não se atenta, gente. E o próprio ortodontista às vezes quer corrigir dente, quer corrigir, não sabe nem que Exato. existe ortopedista funcional dos maxilares, não sabe que existe... Então é isso que eu falo, a gente tentar trazer a informação para a população para que eles possam realmente trabalhar e saber, conhecer um pouco mais desse mundo amplo de uma deficiência de um respirador oral, das necessidades e o quanto que eu posso melhorar a qualidade de vida. E o que a gente falou aqui, de tudo isso eu não ia fazer ainda esse tipo de característica, que é o desenvolvimento do psicossocial desse paciente. Então, a dificuldade, ele tem dificuldade na escola, ele tem dificuldade de rendimento, ele tem dificuldade no trabalho, é um paciente que tem alteração do sono, não dorme bem. Tem déficit, né? Tem déficit, tem apneia, ele não dorme bem, consequentemente ele não tem um bom desempenho no trabalho, ele não é um profissional de alto rendimento. Nunca vai ser um vencedor, não vai ter sucesso. E por muitas vezes o problema está aí. E muitas vezes a gente não sabe. Na verdade, a maioria não sabe disso. Infelizmente. Mas eu quero te agradecer de verdade, porque acho que isso é uma luz assim para todas as pessoas que vão assistir. E a gente já tem um encontro marcado então no próximo mês para falar um pouquinho mais sobre ortognática, que é assim que se fala? Dos distúrbios da articulação. É isso, gente. Doutor Mauro, obrigada, de verdade, Obrigado viu? também, foi um prazer enorme. Até a próxima. Pra gente finalizar mesmo, deixa seu arroba, por favor, e também aonde você atende. Eu sei que, o doutor Mauro, ele vive nesse mundão. Então é sobre isso, mas vocês podem entrar em contato com ele no Instagram e aí tirar essas dúvidas também. Fica à vontade. Então, hoje eu estou atendendo em Lisboa e em Recife, aqui no Brasil. Tá bom? Eu faço assessoria em todo o Brasil, porque eu rodo, eu faço coordenador de cursos, mas a informação, e se quiserem maiores informações também, hoje eu estou trabalhando com o meu Instagram, o Mauro Macedo 2. Fechado. Não tem erro. É isso. Obrigado. Doutor Mauro. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Valeu.